Quando a gente fala em The Rock ou Dwayne Johnson, o que nos vem à mente são filmes de ação, porradaria completa e a simpatia unânime que esse astro tornou-se popular nos quatro cantos do mundo. Passou o ostracismo, né, depois daquela derrocada terrível, daquele fracasso tremendo que foi Adão Negro, e agora ele se recupera com esse filme que vai ser o nosso comentário nesse nosso quadro, combinado? O filme em questão é justamente ele. Não, mas depois da vinheta a gente comenta detalhes daquilo que nós achamos e também o nome do filme. Aguenta aí! Next. Am I going to hurt him before he hurts me? Olá, amantes da sétima arte e cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Para aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta, novamente outra vez com mais um vídeo aqui no nosso canal, dessa vez no lugar todo quanto inóspito, né? Nós estamos aqui em Ouro Preto, Olinda, e aí praticamente não é nem sequer um vídeo, é um vlog, vamos dizer assim. A gente tirou um tempinho para dar uma descansada, passamos uma semana sem fazer vídeo, nós estamos de volta com todo o gás. E o filme em questão é no nosso quadro Será que Presta? E o filme é justamente esse, Coração de Lutador. A direção é de Ben Safdie, ou Safdie, não sei como é que se pronuncia, um diretor que não tem muitos filmes no seu currículo, não. O único filme que a gente pode destacar aqui dele seria o Joias Brutas, que concorreu também a Oscar, inclusive falta da indicação do melhor ator para Ben Stiller, porque o filme é muito bom e Ben Stiller dá uma mudada no termo de interpretação, mas infelizmente é o único filme dele que a gente pode destacar como sendo um filme de qualidade, um filme bom. Mas enfim, o que é o filme do The Rock, né? Essa mudança aí que tem do The Rock em agora tentar ser um ator mais dramático e tudo mais. Bom, mas vamos lá. A história todo mundo já sabe, não é nenhum spoiler, porque o que for se referir a spoiler é a história que todo mundo também já conhece, dentro do espaço da luta de MMA e por aí vai. Mas a história é de Mark Kerr, aquele lutador de MMA, né? Conta um pouco da sua trajetória, a sua explosão no mundo das lutas, seu sucesso e a dificuldade, né, que ele passou com relação ao vício de tomar aqueles chamados anestésicos que aliviariam suas dores. E por conta disso ele se afastou, passou um período no ostracismo para se recuperar, dá a volta por cima, participa do campeonato o Grande Prêmio do Japão, seria a grande expectativa dele no sentido dele se consagrar campeão, mas infelizmente ele não ganha, né? Quem termina ganhando é o seu amigo, parceiro também, foi treinador dele, que é o Mark Coleman. Inclusive o ator que faz, que não é bem um ator, mas é um lutador de MMA que faz o papel do Mark Coleman, Mark Coleman, tá muito bem, eu gostei muito disso. Mas vamos lá. Pontos positivos que eu achei do filme. A equipe está muito bem afiada, o elenco está muito bem afiado. A gente tem aqui a presença da Emily Blunt repetindo a dobradinha com o Dwayne Johnson, e já há comentários de que ela vai repetir novamente a dobradinha com o Dwayne Johnson em um filme dirigido por Martin Scorsese. Então, assim, é um acerto muito bem dado. Os demais atores, a maioria são até alguns figurantes que fazem os papéis deles próprios como lutadores, também estão bem fazendo aquilo que o filme pede. O filme é bom, o filme não é um filme ruim, o filme não é um filme decepcionante, o filme não é um filme que deve passar essa pessoa, mas é um filme que tem um certo limite de público. Não é um filme que vai agradar todo mundo, não. Quem curte lutas de MMA, quem conhece esse universo, vai se agradar do filme em si. E o Dwayne está realmente maravilhoso com relação a essa questão. O Dwayne Johnson está muito bom, e o mais importante também é que a química dele com a Emily Blunt é fantástica, desde o primeiro filme que eles trabalharam juntos, que foi Jungle Cruise, eu acho que é isso, Jungle Cruise. Eles estavam muito bem, e foi justamente consequência dessa afinidade que eles tiveram que o próprio Dwayne Johnson solicitou que fosse ela a atriz para poder trabalhar com ele, até porque o próprio Dwayne Johnson, ele é um dos diretores executivos deste filme. Então, assim, aparentemente não tem muita coisa a se dizer contra o filme, mas eu repito aqui, é um filme que terá um limite de público, só para aqueles que conhecem a história do Mark Kerr, que são fãs do Dwayne Johnson. Pode até alguns se decepcionar pela questão dele fazer um papel mais dramático, mas não infligir os ovos como se diz, o filme não decepciona no quesito
da atuação do Dwayne Johnson. Pontos negativos: a história se passa muito rapidamente, não há profundidade em relação a algumas situações, como por exemplo as lutas que ele tem. Tá? É muito rápido, até mesmo as lutas como elas são mostradas acontecem rapidamente, você não tem um período de navegar na própria indústria da produção das lutas, claro, mas Edson, mas aí o filme é baseado na história do cara, ok, mas pelo menos conhecer um pouco mais das lutas que ele participou. Repito, é muito rápido. A própria coreografia também das lutas é decepcionante, você não consegue entender direito o que está acontecendo no ringue. Existem situações, e outra questão também, a própria forma como a luta é feita é decepcionante, porque você percebe em alguns momentos que os golpes são falsos. Só para citar, tem uma cena que o Mark, que é interpretado pelo Dwayne Johnson, ele tá deitado não, tá de joelhos no chão, cabeça baixa, e o oponente começa a dar um chute na cabeça dele. E você percebe no close que é dado pela câmera, o chute é muito lento, então não tá batendo. Socos também não são bem colocados, então essas são falhas que, para quem não conhece muito essa questão de coreografia, vai perceber sim essa falha. Outra falha também que eu achei, principalmente que se refere à apoteose do final, que é o Grande Prêmio do Japão, nossa, você quase não vê público, só vê aquela plateia escura, alguns gestos das pessoas, mas eles eles fecham a câmera muito, por exemplo, no local que está o personagem, o lutador, vamos dizer assim, eles dão aquele close limitado no lutador e você não consegue perceber muito a quantidade de público. E como eu falei, né, o Grande Prêmio do Japão, nesse caso aqui do MMA, da luta, é uma categoria que seria a retomada, que é a retomada do Marquer. E segundo informações até mesmo de pessoas que curtem, que conhecem essa história, foi pouco aproveitado. A gente não vê muita coisa, a gente só vê praticamente 3 a 4 rounds, que também são, aliás, 3 ou 4 lutas que são facilmente resolvidas em questão de segundos, então isso não ajuda na narrativa. Outra questão também que eu não gostei foi o aspecto que deram sobre o vício, né? O envolvimento com o vício que o Marquer tem, foi muito mal trabalhado. Tem uma cena que é engraçada, sabe? Me perdoe, é engraçada porque ele tem uma discussão com a esposa vivida pela nossa querida Emily Blunt, e aí ele fica revoltado com ela na mansão lá, ele parte para cima de uma porta, e quando ele quebra a porta, você percebe claramente que a porta é de papelão, uma falha terrível, eu achei uma falha terrível. E aí quando ele resolve, quando a gente percebe, assim, ele tem a deficiência, já mostra ele tomando, né, injetando em si a substância que o deixou dependente, mas não explora muito essa motivação que levou ele a fazer isso. Ah, que eu não quero sentir dor, beleza. Mas para quem não conhece a história do Mark Kerr, ficou muito superficial. Quando ele vai para a clínica de reabilitação, é muito fraco. O que é que eu quero dizer com isso? Você só vê ele entrando na clínica, ele empurrando a mala dele, os portões se abrem, né? Dá aquele close, dá aquela panorâmica no portão, o portão é aberto, ele entra, depois de um tempo, aí foca um pouco na história do Mark Coleman, depois volta para ele também já saindo da clínica e a esposa dele esperando por ele. É algo muito fraco, você não tem um desenvolvimento da história, de como aconteceu, o que foi que aconteceu lá naquele período, a recuperação dele como é que foi, se foi 100%, eu achei fraco nesse sentido. Então assim, com relação à atuação, eu já comentei isso uma certa vez, eu vou repetir aqui para deixar claro para quem não ouviu o nosso outro comentário. Eu acho que o Dwayne Johnson, ele está bem sim, mas ele está na sua zona de conforto, porque é um personagem que ele conhece a fundo, ele é amigo pessoal do próprio Mark Kerr, além de ser um grande admirador do Mark Kerr, ele também tem ele teve a felicidade de fazer o par romântico com a Emily Blunt, uma atriz que ele já se familiarizou, então ele estava na sua zona de conforto. Não foi tão difícil. Quando eu digo que não foi tão difícil, eu me refiro à questão de que ele é lutador, conhece o personagem e, claro, incorporou perfeitamente bem. Isso não tem o que discutir. Vale a pena ser indicado ao Oscar de melhor ator por essa atuação? Vale, a indicação é válida sim. Se vai vencer ou não, eu acho que ele não leva por conta disso. Repito, é mais fácil para ele interpretar um lutador de MMA por ser conhecedor disso e das dores também, porque ele passou por dificuldades, e o fato de ele estar com a Emily Blunt ajuda em muito o fator de que a química dos dois já existia por conta de outros filmes que eles fizeram. Então esse é o meu ponto de vista, mas o filme é bom, vale a pena ser assistido, e eu deixo claro também isso aqui, mas não é um filme
para um nicho grande de pessoas, um nicho muito pequeno. Tanto é que a sessão que eu fui assistir tinha pouquíssima gente. Se tivesse 6 pessoas, tinha muita gente, beleza? Mas se você assistiu, gostou do filme, deixa aqui embaixo nos teus comentários para a gente saber, discutir mais sobre esse filme, tá? O que é que você gostou, o que você não gostou. Combinado então, tô saltando fora, mas nos encontramos com toda certeza no próximo vídeo. Para todo mundo, forte abraço, bye bye, so long e auf Wiedersehen pra você. Muito obrigado, gente.